sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olá, nós estamos de volta para a terceira e última parte da nossa discussão sobre a imortalidade da alma. E nós vamos continuar abordando o livro O Nascimento do Cristianismo, do ex-padre John Dominic Crossan, que é da editora Paulinas e que é um livro muito bom. Agora Crossan vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E para isso ele continua tratando do pensamento de Paulo sobre o dualismo, sobre a influência platônica presente em Paulo. E vamos começar com uma citação sobre a ressurreição de Jesus, e é uma citação que vai arrepiar os cabelos de muita gente. Vamos lá. As narrativas evangélicas mencionam um suave amortalhar, um magnânimo sepultamento e uma extremosa vigília ao lado do túmulo. Mas uma cova coberta de cal é muito mais provável. A cal devora o corpo rápida e higienicamente. Por isso, não encontramos praticamente nenhum resto esqueletal dos milhares de crucificados do lado de fora de Jerusalém no século I. Os pequenos famintos, sempre com a Igreja, são a razão pela qual é preciso asseverar categoricamente que a ressurreição de Jesus foi corporal para a fé cristã. Não há espaço para a bela cunha da metáfora intermeter-se neles, que são o corpo do Senhor ressuscitado e o Jesus real. Bom, ao iniciar essa sessão, Crossan afirma que concorda com Boyarin sobre Paulo ter elaborado um compromisso entre o judaísmo tradicional e o helenismo moderno a respeito do dualismo cósmico. A carne deve ser subordinada ao espírito, mas não rejeitada por ele. E assim ele entra na nova seção do livro. Paulo estava em Éfeso no início dos anos 50 d.C., quando escreve para a cidade de Corinto. E Crossan afirma que alguns dos convertidos de Paulo são dualistas platônicos e não veem problema em Jesus ser alma ressuscitada ou espírito imortal. Mas como é possível ele ter um corpo e, de qualquer modo, por que iria querer um? Por que dizer a um prisioneiro que ele vai ter de volta a sua cela por toda a eternidade? Quem precisa de um fardo imortal? Alma sim, corpo não. Espírito sim, carne não. Mais uma vez eu vou aqui chamar a atenção de vocês. Esse não é um livro espírita. É um livro da editora Paulinas, escrito por um ex-padre. É preciso chamar a atenção porque a gente lê coisas como alma sim, corpo não, espírito sim, carne não, e fica a impressão de que é um livro espírita, mas não é. Em seguida, Crossan faz referência à primeira carta de Paulo aos Coríntios, precisamente o mesmo texto que nós já usamos aqui no vídeo anterior. E Crossan diz que Paulo enumera as aparições de Jesus ressuscitado em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 11, e depois não volta a mencioná-las por uma razão que ele, Crossan, considera muito clara. Os coríntios sabem tudo de visões e aparições, e nem sonhariam em negar sua autenticidade. Naturalmente, as sombras voltam lá de baixo com corpos visíveis e até palpáveis. Naturalmente, os imortais, nascidos de pais humanos e divinos e adotados entre os deuses e deusas depois da morte, voltam lá de cima com corpos visíveis e até palpáveis. Naturalmente, os deuses e as deusas assumem corpos para entrar em contato com os mortais, amar, guerrear, conversar. Mas esses são corpos ilusórios, corpos de mentira, corpos só na aparência. Não são de carne e osso, mas de éter e ar. A propósito, usamos corpo e carne como mais ou menos equivalentes, mas uma sensibilidade helenística podia, com facilidade, admitir que divindades, imortais ou ainda espíritos tinham corpos, mas não carne. Nós precisamos citar aqui uma passagem de Lucas.
Nós sabemos que Paulo e Lucas eram muito ligados. E os estudiosos chegam até a afirmar que o Evangelho de Lucas, na verdade, é de Paulo. Então precisamos nos lembrar também que Lucas, mais de uma vez, aponta para o dualismo corpo e espírito, como nesta passagem do seu Evangelho. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Lucas, capítulo 8, versículos 53, 54 e 55. Voltou-lhe o espírito. Esse platonismo aí é do próprio Lucas, de coisas que ele ouviu dos discípulos ou de influência do Paulo. Em seguida, Crossan cita outra passagem da carta de Paulo aos Coríntios, também utilizada por nós em um outro vídeo, afirmando que a questão não poderia ficar mais clara. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpos voltam? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. E diz que nesse trecho Paulo mistura duas respostas, uma que ele considera bastante convencional e uma segunda que afirma ser mais desafiadora. A resposta convencional é aquela em que Paulo afirma que há muitos diferentes tipos de corpos. Cita as estrelas como exemplo e que, pelo fato de elas se movimentarem, os contemporâneos de Paulo as consideravam como seres vivos com corpos e que estes corpos seriam imortais. Diz também que Paulo afirma que haveria um corpo espiritual e que os ouvintes helenísticos consideravam os corpos das divindades, das aparições, como espirituais em vez de físicos. E pede que, ao lermos a resposta de Paulo, fiquemos atentos também à resposta da semeadura. Insensato! O que semeias não adquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra a dos pássaros, outra a dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 36 a 44. A partir desse trecho, Crossan diz que a metáfora dos múltiplos corpos enfatiza só a diferença, mas a metáfora da semeadura enfatiza ambas, a continuidade e a divergência. Pois o que é semeado é completamente diferente do que é colhido. Semeia-se uma semente e colhe-se uma espiga de grãos específicos. E afirma que essa é a incoerência que ele vê no compromisso platônico de Paulo. Diz também que há uma continuidade espiritual entre o Jesus terreno e o Cristo celeste, e que ninguém em Corinto discute tal fato. Mas aí pergunta se há também uma continuidade corpórea, isto é, continuidade física e material. Crossan afirma o seguinte: se nos concentrarmos nos diferentes tipos de corpos, a resposta é não. Outrora Jesus tinha um corpo físico, agora tem um corpo espiritual. Se nos concentrarmos na metáfora da semente, a resposta é sim. Agora Jesus é totalmente o mesmo e absolutamente diferente. É provável que os coríntios se concentrassem naquele corpo espiritual e entendessem que ele significava um corpo composto de ar, por assim dizer, como os que as divindades, os imortais e as sombras assumiam para contato com os humanos. E Crossan diz que é claro que para os coríntios não restou mais nenhuma dúvida quando Paulo concluiu com o seguinte versículo: digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15,
Versículo 50. Crossan continua dizendo que talvez houvesse diferentes tipos de corpos, mas havia um só tipo de carne e sangue. E era o corpo de carne e sangue que preocupava os platonistas, pois os corpos espirituais eram bem aceitos. Bem, nós temos que fazer aqui só um acréscimo. Jesus apareceu para Paulo, então nós temos de levar em consideração que, apesar de todo o platonismo de Paulo, ao ver Jesus, aquilo que era apenas uma tese ou uma teoria platônica passa a ser uma verdade absoluta e incontestável para Paulo. Além de que, Paulo conversou com Pedro e com os outros discípulos, então ele deve ter ouvido muitas coisas que não estão nos evangelhos. O próprio João diz no final do seu evangelho que 1000 livros não seriam suficientes para relatar tudo o que Jesus fez e disse. E Crossan admite que o que aconteceu a Paulo foi uma visão. O que aconteceu a Paulo foi, com certeza, uma visão. Bem, nós vamos ter aqui que dividir esse vídeo. Ele ia ficar muito grande, então não vai ter outro jeito a não ser dividir. Vai ficar terceira parte A e terceira parte B. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.